Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, está começando a partir desse momento aqui na Rádio Ceará News, o Ceará Notícias. Programa desta quarta-feira, dia 12 do mês de setembro. A você, amigo, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. A partir deste momento, você fica informado com as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Eu sou Eduardo Calegari, aí na tela já está aparecendo o nome, as redes sociais. Inclusive, quero convidar você a partir de agora para conferir também as nossas redes sociais. As redes sociais aqui da Rádio Ceará News, você pode acessar e acompanhar o nosso programa ao vivo pelo Facebook, Rádio Ceará News com SI, Rádio Ceará News, tem o Instagram também, Rádio Ceará News, tem o Twitter e muito mais. Você pode ficar acompanhando o nosso programa também no site www.cearanews.com.br. Programa de hoje, quarta-feira, aqui do meu lado já está ela, Ana Luzia. Ana Lu, tudo bem, Ana Lu? Tudo bem, bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes da Ceará News e internautas também. O nosso programa tem a produção da Farol Comunicação, a Ana Luzia Brito também na produção desse programa. A apresentação de Eduardo Calegari, os comentários e a apresentação de Ana Luzia Brito na programação aqui da Rádio Ceará News. No programa de hoje, você vai conferir. Olha, gente, governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, é alvo de operação da Polícia Federal. Motorista de caminhão envolvido em acidente que matou mulher não era habilitado, diz Secretaria da Segurança e Defesa Social, Eduardo. É sério isso? É sério. O motorista que incorreu naquele acidente lá Infelizmente. Da avenida, perto do Hospital Sara Kubitschek, a presidente, agora me fugiu Juscelino o nome da Kubitschek. A presidente Juscelino Kubitschek, que vitimou aquela mãe. Isso, noticiamos ontem, vitimou aquela mãe, que num ato de heroísmo jogou o bebê para uma pessoa que estava ao lado dela. Meu Deus. Isso? Enfim. Ele não era habilitado. Ele não era habilitado. Olha, sobre esse assunto aí, a gente já pode até complementar agora na escalada do programa, que ele pode ser condenado, pode ser acusado, se condenado vai depender da justiça, Ana, em dois crimes. Aliás, em dois crimes de acordo com o entendimento da autoridade policial. Sim. O primeiro ele já responde, né? Claro que depois do acidente foi feito aí os procedimentos pela autoridade de trânsito, né? Já existe uma multa prevista no CTB, no Código Brasileiro de Trânsito, que é dirigir veículo não habilitado. Essa multa pode duplicar. O envolvimento em um acidente pode ter uma agravante. Agora, com morte, ele pode ser acusado de homicídio doloso ou culposo. Se o juiz for um juiz meio casca grossa, Ana e ouvintes aqui da Ceará News, ele pode inclusive responder por lesão corporal. Isso pode ser multiplicado pela quantidade de pessoas que foram envolvidas nesse acidente. Então. 7, não foi, que ficaram feridas? 7 feridas. Uma pessoa morreu. E a criança foi salva lá pelo rapaz que estava fazendo a pregação dentro do ônibus. A pregação religiosa, exato. Homicídio doloso ou culposo, ninguém sabe. Vamos saber mais detalhes disso no discorrer aí das investigações. E vamos trazer detalhes para você aqui na programação da Rádio Ceará News, no Ceará Notícias. Olha, você confere ainda no programa de hoje. Supremo Tribunal Federal rejeita denúncia contra Bolsonaro sobre a acusação de racismo. E a pesquisa Ibope mostra que Bolsonaro oscila para 24%, Ciro, Marina e Alckmin e Haddad estão em segundo lugar. Olha, você acompanha ainda, no segundo turno, Bolsonaro perde para Ciro, Alckmin e Marina. Isso. E 2 jovens mortos e um ferido em tentativa de chacina, Eduardo, no Janguruçu. Ceará Notícia. 2 jovens, o empresário Deusimar Queiroz e ex-sócios obtêm habeas corpus no TRF5. O Deusimar Queiroz é o rapaz lá da rede de farmácias, isso, aquela conhecida que a gente sabe. Que é famosa. É famosa. Quer dizer que tem toda a esquina, né? Quase em Fortaleza. Quer dizer que ele tá livre agora. Então. É isso aí. Olha só. O Fernando Haddad é o quê, Ana? Ele é oficializado candidato a presidente da República pelo PT do lugar do Lula. Tu já sabia, né? Não, isso é um mistério, né? Uma coisa... Ninguém sabe disso. Olha, você acompanha ainda, a Prefeitura pretende revitalizar Lagoa do Porangambuçu.
pastor é a 29ª vítima de assalto seguido de morte no Ceará em 2018. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui. Ceará Notícias. Começando o nosso programa a partir desse momento, é claro, agradecendo o carinho da sua audiência e da sua paciência, Eduardo Calegari, com o nariz meio congestionado, um óculos meio torto. Eu não me envolvi em nada não, mas o negócio tá meio sério aqui, viu, Ana? Tá andando pela sombra, Eduardo? Tô andando pela sombra, estou vindo de bicicleta porque o combustível está caro. Quero inclusive mandar um abraço aos meus amigos lá do Beauty Fashion, que eu tô achando que eu tenho que passar por lá para ajeitar o cabelo, viu? Eduardo, o negócio tá feio aqui. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer aqui um informe, uma comunicação a todos. Hoje nós vamos estrear aqui na Rádio Ceará News o programa De Olho no Mercado. É um programa de economia e que vai ter à frente vai ser apresentado por mim e a jornalista Ionara Monteiro. Muito bem. Das 15 às 16. Então se liga, né, na nossa programação. O programa estreia hoje e teremos um convidado também especial. Amanhã a gente também vai estar estreando com o Colabora Inova. É um programa novo também da rádio, é um programa que vai falar sobre dados e ele vai ser apresentado e tendo comentários também do jornalista Marcelos Rocha. Bacana, novidades na programação aqui da Rádio Ceará News, né? Isso. Bacana. Olha, gente, você vai acompanhar agora no programa por 3-2. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o candidato a presidente Jair Bolsonaro, aquele rapaz da facada, que todo mundo tá sabendo, né? Foi acusado do crime de racismo em relação aos quilombolas e refugiados. A informação é da Folha de São Paulo. O julgamento começou no último dia 28 e foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, o placar estava empatado em 2-2. Moraes trouxe seu voto para rejeição da acusação. O ministro informou, apesar do erro das declarações, não me parece que a conduta teria extrapolado os limites para um discurso de ódio, de incitação ao racismo e de xenofobismo. Os ministros Marco Aurélio, relator do processo, e Luiz Fux já tinham votado por rejeitar a denúncia. Do outro lado, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber foram favoráveis ao recebimento da denúncia em relação somente aos quilombolas e consequente abertura de ação penal, mas acabaram vencidos. Olha, deplorável a atitude de um candidato presidenciável, né? Nesse caso aqui estão sendo rejeitadas as denúncias, né? O ministro, por 3-2, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou essa denúncia. O que isso quer dizer? Quer dizer que o entendimento desta turma acha que não houve xenofobia, que não houve discriminação racial, que o Bolsonaro não cometeu nenhum tipo de crime que possa ser julgado ou algo que inspire maior, uma problemática maior, que se faça aí realmente uma acusação mais formal em cima do presidenciável, do postulante à presidência da República, Jair Bolsonaro. O entendimento da lei ficou para eles. Desde que se começaram, né, Ana, abriram esse pré-requisito para que o Supremo, os magistrados pudessem decidir ou não com o próprio entendimento, ele interpreta a lei do jeito dele, né? As coisas realmente começaram, isso é uma opinião minha, começaram a desandar. Porque no entendimento de A existe uma interpretação da lei. Né? Sim. Em uma outra circunstância, o juiz interessado em parte A, parte B ou parte C pode entender de forma diferente. Então, aí vai e não volta. A lei, né, ela dá margem para várias interpretações que, por vezes, a gente não entende muito bem. Né? A gente não entende quais foram os critérios. Mas é importante que o STF, né, a turma do STF, ela fique atenta 3-2, e, de né? fato, siga mesmo o que diz a lei. Bom, teve votação, você pode perceber por aqui como esse negócio do entendimento tem que colocar realmente em panos limpos. 3 votaram não e 2 votaram sim. 2 tiveram uma interpretação diferente. Isso. Outros 3 acharam que não houve nenhum tipo de crime. Segue o jogo!
Vamos seguindo com mais informações aqui na Rádio Ceará News. Você está acompanhando o Ceará Notícias ao vivo no Facebook, ao vivo no nosso site www.cearanews.com.br, também ao vivo no aplicativo disponível para o seu iPhone, que é o sistema iOS, e também para o sistema Android. A gente vai seguindo com informações aqui no programa, trazendo mais notícias. Você sabe que desde o começo da semana a Ana está compondo aqui a nossa bancada, está trazendo mais informação e vai estrear com esses programas que ela falou agora na abertura do programa, também com De Olho no Mercado, trazendo entrevistas, trazendo discussões sobre o mundo dos negócios, trazendo cases de sucesso. Não vai estar presa apenas ao Ceará Notícias, né? Não. Estará distribuída na grade, também trazendo a competentíssima Ionara para também discutir sobre esse assunto e falar de coisas bacanas na programação aqui da Rádio Ceará News. Ionara vai estar estreando no ar. É ela que já compõe o nosso quadro, já está sempre à frente aqui, junto na administração, na coordenação da Rádio Ceará News, mas produção agora também vai entrar ao vivo com a gente, vai ser muito bacana. Eu vou acompanhar esse programa ao vivo, viu, Ana? Vamos! Olha, é o seguinte, gente, presta bem atenção na notícia que nós estamos repassando agora para você. Olha, em vídeo, o agressor do Bolsonaro diz que deu resposta a ameaças, com frases pausadas e bom vocabulário. Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou Jair Bolsonaro na última quinta-feira, dia 6, em Juiz de Fora, Minas Gerais, disse que pretendia dar pelo menos uma resposta, um susto, ao candidato do PSL à presidência. A notícia é da Agência Brasil. Mais uma notícia sobre Bolsonaro, né? Ele está na mídia. Ele está na mídia, está direto. Referindo-se ao ataque como, abre aspas, incidente e imprevistos, abre aspas também, e sem citar nenhuma vez o nome de Bolsonaro, o agressor deu a seguinte explicação, abre aspas: eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, no caso Bolsonaro, que ele não quis dizer, me sinto ameaçado literalmente com tantos milhões de pessoas, como tanto milhões de pessoas. Aquela certeza de que cedo ou tarde ele vai cumprir aquilo que está prometendo tão veementemente por todo o país, contra pessoas, como eu exatamente, disse ele. Quer dizer que o rapaz ainda trazia aí uma boa oratória. Não queria nem tocar o nome do Bolsonaro. Ele estava bem articulado e tranquilo, viu, Eduardo? Esse Adélio Bispo, ele falou pela primeira vez, ele foi gravado aí durante essa audiência de custódia que ocorreu na última sexta-feira, dia 7, né? Isso. Lá em Juiz de Fora, e está disponível aí nas redes sociais para que você possa acompanhar também. O Adélio admite ter cometido o atentado por motivos políticos e religiosos. Revela também, perguntado pelos advogados de defesa, que não tem tomado medicações psiquiátricas. Ele afirmou ainda que, desde o momento em que foi preso, sofreu, em Juiz de Fora, humilhações verbais e agressões de agentes prisionais supostamente simpatizantes de Bolsonaro. Bispo foi indiciado na Lei de Segurança Nacional por admitir a motivação política do crime e foi transferido pela Polícia Federal para o Presídio Federal de Campo Grande, onde encontra-se isolado por questões de segurança desses detentos que lá estão. O inquérito apura se há mais envolvidos no ataque a Bolsonaro, uma hipótese que é negada pelo agressor. E no início da audiência, Adélio alegou dificuldades para falar por sentir dores nos pulmões e nas costelas, por conta das agressões sofridas desde o momento da sua prisão, ao ser imobilizado por policiais e agredido por supostos militantes do PSL. Ele disse que foi agredido, né? Isso. É o que ele alega. Será que... Bom, se for, isso é muito sério também. Né? Não é? Não pode? Não pode. O agressor ficou detido no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional CERESP, em São Paulo, onde, segundo ele, dividiu com outros 6 presos uma cela projetada para 2 pessoas. Perguntando se sabe sobre medicações controladas receitadas por psiquiatras, ele disse já ter tomado remédios bastante fortes, mas que, como não tem ido ao médico, não tem usado nenhum nos últimos dias. O que de fato nós podemos observar aí nessa matéria é que é um rapaz visivelmente descontrolado, né? Ninguém sabe se foi doutrinado por alguém para fazer esse tipo de atitude, né? O que Bispo relata é que
teve que interromper, abre aspas, a caminhada do Bolsonaro, fecha aspas, com relação à corrida dele à presidência da República. Eu assisti no Fantástico alguns trechos da matéria em que mostra detalhadamente o momento em que ele se aproxima nessa caminhada do Bolsonaro, que era levado por centenas de pessoas militantes do partido, né? O pessoal do PSL, e ao redor dele tinha seguranças. Fui interpelado ainda por algumas pessoas do porquê que o Bolsonaro detinha o direito de ter policiais federais com ele nessa caminhada. Bom, existem diversos motivos para que ele realmente tenha uma segurança da Polícia Federal. Um deles é que ele não é presidente, mas foi deputado e tal. Pode ter solicitado por questão de segurança, ele pode ser vereador. Não, o Lula não andou o país todinho sob escolta da Polícia Rodoviária Federal? Tem que dar a César o que é de César. Verdade. Né? Não sou simpatizante de nenhum dos que aí estão, não. Mas é muito claro que ele tinha bastante segurança ao seu redor. E ainda assim, o bispo conseguiu ter acesso a ficar muito próximo do Bolsonaro e desferiu essa facada, ao que tudo indica foi apenas uma, né? E o discurso dele, né, Eduardo? Era um discurso megalomaníaco, né? Sem dúvida. Pode sim. Então, vamos verificar isso, né, posteriormente. Mas assim, o que se observa é que bispo, ele estava com medo por conta do discurso que o Bolsonaro já prega, né, que a gente sabe que é um discurso alusivo à violência. E aí ele foi e cometeu a violência, o tal ato. Então, um erro não justifica o outro. Não, é claro. Todo tipo de violência é repudiada, né? Sim, principalmente por nós aqui da Rádio Ceará News e, é claro, para os candidatos que estão em busca aí da presidência da República. Foi repudiado esse ato por todos os outros candidatos. Achei muito bacana essa solidariedade, inclusive. Até porque, meu amigo, você pode, né? Faz parte da democracia também. E hora ou outra, esses outros que aí estão também concorrendo poderiam ser vítimas de qualquer maluco que se apresente por aí. Sim. Eu acho que o bispo não tem muito juízo, não. Eu acho. Ele também já fez uso de remédios controlados, como ele mesmo afirmou. E disse que não está tomando ultimamente porque não foi ao médico. É porque eu não tenho uma foto dele aqui. Devia ter botado essa foto aqui da produção para mostrar e fazer uma votação depois no Instagram com os ouvintes da Ceará News, porque isso pode perguntar. Olha, gente, a primeira medida provisória transforma o Instituto Brasileiro de Museus na Agência Brasileira de Museus, que será mantida com recursos públicos e privados e já terá como desafio a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, acredita que as duas MPs vão ajudar na reestruturação dos museus nacionais. Isso é muito bom, hein, Eduardo? E o senador ainda diz, o senador Otton Alencar, do PSD da Bahia, avalia que o problema não é de falta de estrutura, mas sim de recursos. Sabemos disso, não é isso, Eduardo? Como tudo no país, a dificuldade é muito grande. E ele ainda revelou que todo acervo sobre o tráfico negreiro no Brasil corre riscos de preservação em Salvador. Quem traz a notícia é Érica Christian, da Rádio Senado. Vamos acompanhar a informação da Érica Christian com a gente aqui na Rádio Ceará News. A primeira medida provisória transforma o Instituto Brasileiro de Museus na Agência Brasileira de Museus, que vai administrar as 27 coleções federais, entre elas as dos Museus Imperial, da Inconfidência e de Belas Artes. A ABRAM será mantida com recursos públicos e privados e já terá como desafio a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A previsão é de um repasse inicial de R$200 milhões, que viriam de verbas destinadas ao SEBRAE, que já questiona a perda financeira. A segunda medida provisória cria fundos patrimoniais para arrecadar, gerir e destinar doações de empresas privadas, estatais ou de pessoas físicas para a melhoria dos acervos nacionais. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, acredita que as duas MPs vão ajudar na reestruturação dos museus do país. O presidente da República responde à altura o clamor da sociedade brasileira de ter uma estrutura melhor para cuidar da memória nacional, da cultura nacional, da preservação de todo o nosso acervo que traduz a nossa história
traduz a nossa identidade cultural. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, avalia que o problema não é de falta de estrutura, mas de recursos. Ele pediu urgência na destinação de verbas ao revelar que todo o acervo sobre o tráfico de escravos no Brasil, que está em Salvador, não tem a devida proteção. É uma coisa que vai ser montada, mais uma estrutura organizacional, e não vai resolver. Eu estou falando com você agora, pode acontecer qualquer acidente parecido com o do Museu Nacional a qualquer momento. O caso dos museus e dos arquivos é caso de urgência. As duas medidas provisórias serão discutidas e votadas pelas comissões mistas antes de serem apreciadas pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Senado, Érica Christian. Érica Christian trazendo informações pra gente direto da Rádio Senado, falando, olha, o que ele acabou de falar aí é o seguinte, é uma grande realidade, a qualquer momento pode acontecer uma outra tragédia em qualquer museu do país e perder a história da humanidade que está reservada nesses lugares, né, Ana? Não pode acontecer, tem que ter verba, né, Eduardo, para a cultura, para todos os segmentos, né, que a gente sabe, tem que ter, é emergencial, sem dúvida alguma, a gente não pode estar perdendo aqui os nossos valores, a memória de um povo, né, do povo brasileiro, principalmente, né, do que aconteceu no passado, dos escravos, né, a escravidão, ela existiu, né? Então a gente precisa preservar a memória, o que aconteceu, né, todos os acervos, todos os arquivos. Verdade. Tamo junto aí, viu? O senador Fernando Bezerra Coelho, lá do Pernambuco, que realmente tem que dar uma inovada com relação a isso aí. Infelizmente, o mal da humanidade, eu não vou falar do brasileiro não, vou puxar a sardinha pro meu lado sim, não é só do brasileiro não. O mal da humanidade é só fazerem as coisas depois que acontecem. Porque não colocou, porque, poxa, tem o IFAM, tem o Instituto de Proteção a tudo que você imaginou no mundo, que são verbas destinadas especialmente para preservação, para cultura. E por que é que o pessoal não faz diuturnamente um estudo, uma avaliação, né? Tem tantos profissionais que trabalham com restauração de obras no país inteiro Sim, e envolvem que vários que podem especialistas, fazer concurso, tem gente que passa a vida toda estudando, tá desempregado aí, Ana. Isso. Aí acontece uma tragédia dessa, há uma necessidade, desde sempre há necessidade. O problema é que o brasileiro só faz as coisas, o ser humano só faz as coisas realmente depois que a casa cai. E sem contar que quando a gente tem o nosso patrimônio garantido, né, preservado, Eduardo, a gente também tem visibilidade internacional. É verdade. Certo? Turistas vêm para poder conhecer a nossa história. Isso é muito importante. Bacana mesmo, é isso aí, Ana. Olha, o seu Brás está ouvindo a gente nesse momento. Muito obrigado pela audiência. O Clauton Trajano, o seu Brás, que é fã aqui da Rádio Ceará News, também está acompanhando nesse momento ao vivo o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Na audiência também a Marlucir Fernandes. Bom dia, Marlucir Fernandes, está acompanhando o nosso programa pelas redes sociais, pela fanpage da Rádio Ceará News. A Vanessa Sanders, olha o nome dela aí. Vanessa Sanders também está na audiência. Muito minha obrigado. Amiga, Vanessa. Um abraço para você, Vanessa. Um beijo super especial, minha amiga. Pronto, tá acompanhando o programa ao vivo. E um abraço pro meu pai também. Também tá na audiência? Seu João Van Carder, o Alan, lá em Mulungu. Também tá acompanhando. Em Mulungu, passei por lá esses dias. Isso, é bom demais, hein? Bacana. Muito obrigado a você que está acompanhando o nosso programa, você amigo pela audiência aqui na Rádio Ceará News. Você está acompanhando as notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. A gente bateu essa semana aqui sobre líderes políticos, ex-governadores. Pois é, gente, mais um caso. Vamos lá. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, foi alvo de mandados de busca e apreensão durante a Operação Vostok, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, dia 12. A assessoria de imprensa do governo informou que ele irá se manifestar sobre a operação no decorrer do dia. O deputado estadual Zé Teixeira, do DEM, também está envolvido entre os alvos dessa ação da PF. A notícia é do G1. A operação investiga o suposto pagamento de propina a representantes da cúpula do governo de Mato Grosso do Sul em troca de créditos tributários a empresas. A Polícia Federal esteve na casa do governador e na sede do governo.
A Polícia Federal também deixou o apartamento de Azabuja, né? Azabuja, carregando malotes. A operação foi autorizada pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Azabuja é candidato à reeleição e em pesquisa do Ibope, divulgada no dia 24 de agosto, aparecia com 39% das intenções de voto. Segundo a Polícia Federal, 220 policiais federais cumpriram os 41 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão temporária na capital do estado e nos municípios de Aquidauana, Dourados, Maracaju, Guia Lopes de Laguna, além de mandados em Trairão, no Pará. Entre os alvos dessa operação aí, né, Luzia? Estão pecuaristas, inclusive. Sim, sim. Locais e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Eduardo. Pelo amor de Deus. Para você ver. A Polícia Federal não detalhou os nomes dos alvos da operação. Ao que se sabe ainda, de acordo com as notícias da Polícia Federal, as investigações começaram no início do ano. Ana, partiram aí de depoimentos, né, de delações, as famigeradas delações premiadas dos executivos de um frigorífico. Os depoimentos detalharam suposto esquema de empresas com o governo do estado para a obtenção de benefícios fiscais. Que frigorífico possa ser esse daí, hein, Eduardo? Eu não faço ideia. E você viu que 39% das intenções de voto ele tinha, hein? Complicado. Candidato. Ainda tem mais, né? Segundo essas investigações aí, Ana, somente nos 2 primeiros anos da gestão desse atual governador, do atual governo, essa mesma empresa frigorífica teria deixado de recolher aos cofres públicos aí mais de 200 milhões. É triste, hein? Mais de 200 milhões, Ana. O nosso dinheiro, hein? Dinheiro do povo. Como é que pode isso aí? Isso. Acordos de benefícios fiscais concedidos do governo a uma determinada empresa de frigoríficos. É muito dinheiro. Um percentual aí de até 30% revertido em projetos de organização criminosa investigada. O que você me diz? Precisa continuar essas investigações e que assim, não seja arquivado, né, Eduardo? Delação premiada, tem neguinho delatando aí, porque entregando os outros, muito, né? A gente vê muitas coisas sendo arquivadas, né? E não pode, né? Com muito dinheiro, aqui no país, tem gente que consegue, viu? Verdade. Já teve conhecidos aí, nos últimos pontos agora da semana, que a gente levantou aqui no programa, inclusive, que foram presos por crimes fiscais, proprietários de grandes organizações, e já conseguiu até habeas corpus. Impressionante. Como é que pode? Como é que pode? Bom, olha, o prefeito Roberto Cláudio anunciou compromisso público que visa a instalação do Centro de Memória Frei Tito de Alencar Lima, no imóvel em que o frade dominicano viveu em Fortaleza junto com outros 10 irmãos. O anúncio ocorreu ontem, terça-feira, dia 11, durante a audiência no Paço Municipal, com presença dos representantes municipais e estaduais, além de familiares e membros do Instituto Frei Tito de Alencar. Foram estabelecidas diretrizes necessárias ao desenvolvimento do projeto. De acordo com o cronograma de execuções, já nos próximos dias será assinado o decreto de interesse público do município para a desapropriação do imóvel que abrigará o Centro de Memória, Eduardo. Em seguida, serão promovidas negociações voltadas à efetiva desapropriação do imóvel instalado no centro da capital, paralelamente a partir da formação de um comitê intersetorial que conceitualmente será definida aí a natureza das atividades para serem desenvolvidas nesse espaço, como exposições e também debates. Então, abre aspas, o prefeito ele falou, após decretarmos a utilidade pública do imóvel, em até 60 dias será aberto o ato de desapropriação para, até o fim do ano, estarmos com tudo isso encaminhado. Será realizada uma avaliação oficial da prefeitura em relação ao valor atual do imóvel e haverá tentativa de negociação administrativa com o proprietário, explicou Roberto Cláudio, nosso prefeito. Acrescentando que, posteriormente, serão elaborados e divulgados os prazos relativos aos projetos de arquitetura e de engenharia. Tá aí.
mais essa ação da Prefeitura Municipal de Fortaleza, né? O prefeito Roberto Cláudio, representando a Prefeitura de Fortaleza, é claro, anunciou esse compromisso público que visa essa instalação do Centro de Memória Frei Tito de Alencar Lima, onde ele viveu aí com outros 10 irmãos aqui em Fortaleza. Olha, aproveitar para registrar mais uma vez a audiência aqui do pessoal que está acompanhando o programa, JC Farias, muito obrigado, Arnaldo, grande jornalista Arnaldo Araújo, amigo de trabalho, trabalhamos juntos aí em outra emissora, está aqui acompanhando, muito obrigado pela audiência, Arnaldo Araújo. A Ira Guimarães também está acompanhando o programa, está nos vendo aqui pelo Facebook, nos vendo também pelo Instagram, a live ao vivo do @Eduardo Calegari. Muito obrigado pela audiência. Quem está acompanhando também o nosso programa ao vivo é a Marília, todo mundo, a Marília na região da Baraponga também nos ouvindo. Bom, gente, vamos chegando com mais notícias na programação do Ceará Notícias, 11h30, só tomar uma pausa para tomar um café, dar uma esfriada nesse ar-condicionado, que eu tô ficando com calor hoje, viu? O negócio tá sério aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações para você, amigo ouvinte, aqui na Rádio Ceará News. É um break rápido para tomar só um cafezinho ali, um copo d'água, e nós voltamos com mais informações aqui na Rádio Ceará News. Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente para saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera para combinar tudo. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Eu amo rádio. Rádio Ceará News. Nessas eleições, você precisa votar em 6 candidatos diferentes. O primeiro voto é para deputado federal, 4 dígitos e aperte confirma. Em seguida, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois são 2 senadores, então são 3 dígitos e confirma. E repita o processo para cada senador. Por último, são os votos para governador e presidente. Os 2 são 2 dígitos e confirma. Finalmente, o seu voto é gravado, embaralhado, criptografado e assinado digitalmente. Assim que você ouvir o sinal sonoro da urna e a tela exibir a mensagem fim, você já exerceu o seu direito à democracia. Eleições 2018, Justiça Eleitoral. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Apoio Rádio Ceará News. Todo mundo se encontra no Dedé. Todo mundo se encontra no Dedé. Promoção um almoço, um relax. Restaurante Engenho Dedé. Além de sabores irresistíveis e tradicionais, almoçando de segunda a sexta no restaurante Engenho Dedé, você concorre a uma estadia em um resort com acompanhante e tudo pago. Restaurante Engenho Dedé, Iguatemi, área expansão. Todo mundo se encontra no Dedé. Todo mundo se encontra no Dedé. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou! Sextou! No Sextou, você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta a partir das 4 da tarde. Aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Todos os dias, milhares de mulheres são agredidas pelos próprios companheiros dentro de casa. São brigas testemunhadas por amigos, vizinhos e parentes que acham que não devem se intrometer. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Apoio Rádio Ceará News. Ceará Notícias, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Ceará News, você por dentro da notícia. Estamos de volta na Rádio Ceará News com mais um bloco do Ceará Notícias. Quase que o pessoal me pega
tomando um cafezinho, se bem que tava todo mundo vendo aqui na câmera externa, né? Mas dá certo, viu, gente? Não atrapalha de jeito nenhum não o programa. Ceará Notícias. Estamos de volta com mais informações para você, amigo ouvinte, que está acompanhando o Ceará Notícias desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua paciência. Sempre fazendo aqui o nosso programa, trazendo você as informações mais importantes do dia, do Ceará, do Brasil e do mundo. Olha, quero voltar aqui a esse assunto que nós estávamos tratando antes do intervalo. Por conta do nosso tempo eu tive que fazer uma pausa rápida, mas Ana levantou inclusive uma questão muito importante, que é a problemática da ditadura militar. No finalzinho dessa matéria, né, Ana, de acordo com a professora Lúcia de Alencar, você pode concluir pra gente entrar nesse assunto, fazer esse debate agora? Então, ainda voltando àquela notícia, né, sobre o Frei Tito, de acordo com a professora Lúcia de Alencar, membro da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas do Governo do Estado, a discussão representa grande avanço político, e ela abre aspas, né, falando: a gente vem tentando, de alguma forma, implementar as diretrizes contidas na 3ª edição do Plano Nacional de Direitos Humanos. Hoje foi a concretização disso. Fortaleza está de parabéns, na contramão de todo o país. Estamos dando um avanço civilizatório precedentes, avaliou a Lúcia, em relação ao projeto, né, que a Prefeitura está fazendo sobre a memória, o Centro de Memória do Frei Tito de Alencar, o Eduardo. Olha, nascido em Fortaleza, Tito de Alencar Lima era frade dominicano. Devido à militância contrária à ditadura militar, ele foi preso em 1969, junto com outros religiosos, e torturado durante 3 dias seguidos. Em 1970, ele foi liberado pelo grupo de prisioneiros políticos, trocado pelo embaixador suíço Giovanni Enrico Bucker, sequestrado pela vanguarda popular revolucionária. No ano seguinte, passou a morar na França, mas os reflexos da tortura sofrida na prisão induziram o Frei Tito ao suicídio em 1974. A gente abre aí a discussão, né, Eduardo, com relação a esse tema, porque muitas pessoas estão discutindo hoje em dia a volta da ditadura. Não sabem, nunca estudaram história, não sabem o que ocorreu no passado, não. Tá aqui, ó. Se suicidou em 1974, não foi porque queria, não, viu? Porque não conseguia viver, então, não conseguia conviver com que, na época, né, no tempo que ele ficou preso e foi torturado por conta da ditadura militar. Todos os dias torturado. Isso por ser religioso, né? Ele não era vagabundo, como alguns pregam, né? Que é coisa de vagabundo, que não trabalhava. Existem algumas argumentações, alguns discursos nesse viés, mas infelizmente. Tem gente que quer que volte a ditadura militar. Tem os militares do poder vão resolver. Tem gente que acha que sim. E, lamentavelmente, essas pessoas ignoram o que aconteceu no passado, né? Meu amigo, pergunte pro seu avô, da sua avó, o que foi a ditadura militar, pra você depois se posicionar com relação a isso. Olha, Eduardo, sinceramente, tem avós e avós que defendem também. Tem também. Tá, então, bem, assim, que eu não conheço. Vou te contar, viu? Tá aí, gente. Complicado. Essa notícia a gente precisava fazer esse complemento, porque realmente é um registro muito importante e é muito bacana essa atitude aí do prefeito Roberto Cláudio em criar esse memorial aí aqui em Fortaleza. Vamos lá, segue o plano. Muito obrigado à audiência, o Diego Frota, grande amigo, Marcos Matos, Aurilene Matos, obrigado. A Adriana também está acompanhando o programa, bom dia. A gente faz o registro sim da nossa audiência, a gente pede que você curta e compartilhe as nossas redes sociais, inclusive encaminhe o link aí para os seus amigos acompanharem também o melhor programa jornalístico da Rádio Web no horário. Olha, gente, o Partido dos Trabalhadores, PT, anunciou que Fernando Haddad concorrerá à presidência da República no lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, isso mesmo, não vai mais concorrer. Por quê? Porque ele teve o registro cassado, rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral. As informações são do G1. O prazo dado pelo TSE para o partido apresentar à Justiça Eleitoral o substituto de Lula terminava às 19 horas de ontem, da terça-feira, e na chapa original, Haddad era o vice. Na nova formação, a candidata à vice-presidência será Manuela Dávila, do PCdoB. Era o segundo plano do PT desde o começo. Sim. Né? E aí, a gente só se pergunta por que demorou tanto. Ficou para
algumas horas do último dia. O movimento petista, eles sempre realizam esse tipo de situação. A militância Vamos manter petista a imparcialidade. Mas o movimento petista realmente, a campanha publicitária do PT, e inclusive as ações de marketing do PT fizeram com que, eu não estou deixando de ser imparcial não, isso é comprovação. Eles não deixaram de forma alguma de acreditarem que o presidente Lula não fosse, que o presidente Lula, não deixaram de acreditar que ele realmente seria candidato à presidência. E de fato foi candidato à presidência, mas incorrido na lei da ficha limpa, que já existia, isso era fato. Se fosse realmente continuada a candidatura do presidente Lula, teria realmente que todo mundo começar a reestudar a estruturação dessa lei que aí está, porque muita gente ia reclamar que foram, como eu posso colocar aqui, foram injustiçados, muito obrigado, a minha amiga Mike chegou aqui, injustiçados por conta da lei da ficha limpa, né? E abriu um precedente gigantesco em por que determinado candidato, seja ele ex-presidente ou não, poderia ter essa candidatura aprovada se foi condenado em primeira e segunda instância e está preso. Não poderia acontecer. Então a justiça brasileira realmente teria que reavaliar essa questão. Por conta disso, o Partido dos Trabalhadores realmente produziu material gráfico, fez campanhas de vídeo até o último momento. E eu já elogiei, inclusive, por diversas vezes, a equipe de marketing do PT, que é muito incisiva e é muito de acordo com os ideais do partido, tem uma representatividade muito boa. Mas que de fato, a lei existia bem antes dos crimes do presidente Lula serem condenados pela justiça, né? Ele continua preso lá em Curitiba e o PT já anunciou realmente a candidatura oficial do Fernando Haddad à presidência, que já se era esperado, inclusive pelo partido, já tinha uma segunda chapa formada, e a Mariana Dávila como vice-presidente nessa chapa que agora aí está. O que me deixa triste é o custo, né? É muito alto o custo de material que vai ser produzido novamente agora para essa nova campanha. Se duvidar, tá até pronto já, para ser distribuída aí nas ruas. E você vai acompanhar, né, Ana, no horário eleitoral gratuito, já a nova cara da campanha eleitoral com Fernando Haddad para presidente e Mariana Dávila para vice. E no início da noite, Eduardo, às 18h27, né, de ontem, os advogados da coligação do PT, PCdoB, PROS, registraram no TSE a candidatura de Haddad à presidência e Manuela Dávila como candidata vice, né? Não houve ato político em frente ao tribunal, Eduardo. O registro da candidatura será analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Em carta, Lula afirma que foi incluído artificialmente da lei da ficha limpa, para não poder disputar as eleições e que teve que tomar aí uma decisão no prazo imposto pela justiça. Abre aspas. É diante dessas circunstâncias que tenho que tomar uma decisão, no prazo que me foi imposto de forma arbitrária. Estou indicando ao PT e à coligação O Povo Feliz de Novo a substituição da minha candidatura pela do companheiro Fernando Haddad, que até este momento desempenhou com extrema lealdade a posição de candidato a vice-presidente. Diz documento lido por um dos fundadores do partido, são palavras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, isso aconteceu, né, logo depois do anúncio, né? E aí, na manifestação entre eles, né, entre os partidos coligados, e vamos aguardar agora, né? Chapa composta agora como candidata a presidente, Fernando Haddad, e a Mariana Dávila como vice. Isso. Né? Vamos acompanhar também, né, os programas eleitorais, né? E os números. Ver se realmente está tudo direitinho, tudo certo, né? E os números, né? Sim, os números. O pessoal, os números do Ibope, os números das pesquisas, que nós tivemos diversos pontos a serem abordados aqui. Sim. Nós apresentamos pesquisas com o Lula como candidato a presidente e apresentamos pesquisas como o Haddad é candidato a presidente. Nesse primeiro momento, tiveram aí, inclusive, diversas, entre aspas, reclamações dos outros candidatos a presidente, dizendo que o Haddad não seria conhecido suficientemente do país para ser candidato a presidente. O que você acha? Então, muitas pessoas que eu, assim, já ouvi falar, né, e a gente vê, né, que fica meio com o pé atrás, dividido. Na sua opinião, você acha que o presidente Lula consegue transferir os votos pro Haddad agora nessa campanha? Olha, Eduardo, não tem como falar sobre isso, muito complicado. Mas nós vamos trazer, tem pesquisas do Ibope que realmente abordam esse tipo de dados precisos, né? Vamos falar isso com precisão. Vamos aguardar. Tem campanha, aliás, tem pesquisa do Ibope que vai sair aí. Eu acho
que o presidente Lula o ex-presidente Lula ainda tem uma força muito grande e que ainda assim ele consiga transferir alguns votos ainda para o Fernando Haddad, inclusive na região Nordeste, onde ele sempre foi muito bem votado. Esse tempo grande aí, né, até a decisão, o anúncio da candidatura do Haddad, muitas pessoas ficaram dispersas e inseguras, realmente, de fato. Então, vamos aguardar o Ibope, né? A decisão final aí, o Ibope. Na decisão já saiu. Isso. Bacana, então. Olha, você está acompanhando o Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. Olha, gente, foi aprovado o relatório da medida provisória 848/2018, que libera recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS, para santas casas e hospitais filantrópicos. A reunião ocorreu na tarde da última terça-feira, dia 11. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES poderão atuar como agentes financeiros autorizados para aplicar os recursos para as entidades. A informação é de Adria Alencar, da Rádio Senado. Vamos acompanhar a informação da Adria Alencar agora, aqui no Ceará News. A comissão mista, formada por senadores e deputados federais, aprovou o relatório da medida provisória 848 de 2018. A MP altera a lei do FGTS para possibilitar a aplicação de recursos em operações de crédito destinado a auxiliar entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos. O relator da medida provisória, senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, comemorou a aprovação do relatório. Segundo ele, há outras áreas que necessitam de atenção, mas a saúde deve ser prioridade. É verdade que o saneamento é importante, as casas populares, mas convenhamos, dentro de uma hierarquia de valores, a saúde deve estar em primeiro lugar. A doença não espera. Lazier Martins falou ainda que esses hospitais estão operando com capacidade máxima e que os recursos do FGTS vão servir justamente para auxiliá-los. Hoje nós temos, na verdade, os hospitais lotados, então esses nós temos que socorrer. E essa medida provisória vem socorrer aqueles que... Deu uma travadinha aqui, eu acho. A notícia da nossa amiga aqui parece que não deu certo, caiu. Na verdade, acredito que eles cortaram, né? Essa gravação é da Rádio Senado, né, Eduardo? E a gente tem que verificar realmente esses recursos, né, do Fundo de Garantia, do Tempo de Serviço, o FGTS. É uma sugestão. Né? Isso. Agora, sim, que não mexa, né, Eduardo, no bolso do trabalhador. Não é mesmo? Vai terminar mexendo. Quando fala em FGTS, a gente já lembra o quê, né? Dos nossos direitos, né? Do direito do trabalhador, não é isso? Que inclusive, não faz muito tempo, mas conseguiram incluir o FGTS, né, para o cidadão conseguir comprar a sua casa própria, dar uma entrada, que é aquele dinheiro que ele só usaria numa eventualidade, se fosse demitido, em grande vantagem, se fosse demitido de algum trabalho, enfim, com carteira assinada, com todos os direitos que o trabalhador detém. Se sair por conta própria, ele perde aqueles 40%, mas ainda, independente de ser demitido ou não, ele poderia, foi liberado, né, ele pode, inclusive, né, pode, inclusive, dar entrada em imóveis usando o seu fundo de garantia, o FGTS. Sim, o FGTS. E se mexerem nos direitos dos trabalhadores, aí sim vai ter uma nova revolução. A gente entende, né, que os hospitais, eles precisam realmente de verbas, é uma situação gritante, certo? Mas assim, não justifica retirar, né, de um benefício, de um direito, né, alegando um outro que também é direito. Mas não tem verba para saúde? Onde é que tá a verba da saúde? Que já é paga, que já sai do bolso do trabalhador? Então. Você compra um pãozinho na esquina, tá lá o dinheiro da saúde, da educação, do transporte, né? Pra você ver. E aí quer dizer que agora vão mexer 2 vezes no bolso do cidadão? Vamos acompanhar. Vamos verificar essa informação. Tá aí. Sugestão, eu acho que realmente não é algo que seja aprovado, mexer no bolso do trabalhador para usar o dinheiro do fundo de garantia para dar manutenção em hospitais ou coisa do tipo. Vamos aguardar o desdobramento dessa sugestão que foi apresentada que a gente trouxe agora no programa. Tá certo, gente? Seguindo com a nossa programação aqui do Ceará Notícias, olha só, um adolescente de 16 anos e um jovem de 21 anos de idade foram assassinados a tiros na noite dessa segunda-feira, dia 10, no bairro de Anguruçu. O pessoal não está entendendo, eu comecei a rir aqui porque eu lembrei que era você, essa notícia era com você, né? Sigamos, meu amigo.
Uma terceira pessoa foi atingida pelos disparos e socorrida para uma unidade hospitalar. Essa informação é do Povo Online. Isso, e de acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a SSPDS, policiais que estiveram no local do crime apuraram que os suspeitos chegaram em um veículo de cor preta e efetuaram disparos contra as vítimas. As vítimas foram identificadas como Bruno Gomes, 16 anos, e Luiz Eduardo Rodrigues de Freitas, 21 anos. Uma terceira pessoa, que não teve a identidade divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, também foi atingida e foi levada para uma unidade hospitalar. Isso, e a nota da SSPDS também informa que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investigou o crime como o objetivo de identificar e prender os suspeitos, bem como descobrir a motivação do crime. E aí, Eduardo, o que é que você acha? A violência é gravíssima na cidade de Fortaleza, não vai ser o último caso que a gente vai reportar aqui no programa. Infelizmente, menores de idade estão envolvidos numa criminalidade de forma exacerbada. Porte de arma está liberado para bandido. Essa é a grande realidade, porque o bandido ele chega para assaltar, tendo certeza que praticamente certeza que o cidadão está desarmado, mas ele está com a arma em punho. E lamentavelmente, né? A gente vê também às vezes desvios, né, por conta do tráfico. Às vezes tem ligação, né, Eduardo? Totalmente. É triste a realidade. O que é uma pena, né? São dois adolescentes, um 16 anos, o outro entrando aí na 21 anos de idade, saindo ainda do menor de idade, né? 21 anos, assassinados na noite de segunda-feira, só quem perde as famílias e quem morre mesmo. Vamos seguindo com informações, Ana, trazendo mais detalhes pra gente aqui no programa. O candidato ao governo do Ceará, Ailton Lopes, do PSOL, foi o entrevistado de ontem, no CE primeira edição, né, desta terça-feira, ao vivo. A participação faz parte de uma série de entrevistas, como ontem nós noticiamos, que a TV Verdes Mares realiza com os 5 candidatos ao governo do estado, bem mais colocados, na pesquisa Ibope, divulgada em 16 de agosto último. A informação é do G1. O entrevistado de logo mais será o general Teófilo, do PSDB. Amanhã, dia 13, será a vez de Francisco Gonzaga, do PSTU, e na sexta-feira, dia 14, Hélio Góes, do PSL, será o candidato convidado. O candidato Micaelton Carantino, estava sumido aqui do programa, o Micaelton Carantino, do PCO, vai participar da entrevista gravada, que será exibida no sábado, dia 15. E lembrando que o Ceará Notícia selecionou trechos de assuntos mais polêmicos abordados no debate. Em todos os debates faremos dessa forma, né? Uhum. A íntegra, Eduardo e ouvintes da Rádio Ceará News, a íntegra das entrevistas, elas poderão estão disponíveis no site do G1 e da TV Verdes Mares. Olha, dentre as perguntas, o CATV questionou sobre qual projeto o candidato em relação à segurança, qual o projeto que o candidato tem com relação à segurança. O que o senhor faria de diferente no combate ao crime do Ceará? Ailton respondeu, abre aspas, primeiro é que não se deve mentir. Não mentir para o povo do Ceará dizendo que eu vou reduzir a taxa de homicídios em 30%, 50%. Isso aqui não é um concurso de promessas, disse o candidato. A gente precisa monitorar, trabalhar com cientificidade. Não é isso, Eduardo? Trabalhar e monitorar os dados, se a política está surgindo efeito ou se precisa mudá-la. Ainda sobre segurança e o que faria, né? O que o candidato faria para mudar o quadro de hoje. O candidato disse mudar a formação desses policiais, né? Mas é importante pôr fim à guerra. A gente não vai pôr fim à guerra aumentando a violência, aumentando a repressão, mas agindo com inteligência, agindo de maneira preventiva. Como eu já falei, a gente trabalha com pesquisas, chamar inclusive as universidades, contratar mais pesquisadores nessa área e também trabalhar com investigação. Ontem Camilo Santana, inclusive, ressaltou muito a questão, o candidato Camilo Santana, do PT, né? Na entrevista de ontem, ele ressaltou bastante, Eduardo, em relação ainda também à segurança, a questão de investimento em tecnologia. Não é? E aí o Ailton vem com essa questão de se estudar, né? De ter mais inteligência, de estar associando uma maneira, né, junto a pesquisas, né?
junto com universidades, não é isso? A problemática da segurança pública parece que vai ser debatida com todos os candidatos ao governo do estado do Ceará, sim, né? Sim, todos os candidatos debatem todos os temas, né? Aliás, os principais, saúde, educação, né? Mas assim, aqui, nós no Ceará News, né, a gente está pegando os trechos mais polêmicos e os assuntos mais polêmicos, né, da cidade, do estado. A segurança pública do estado do Ceará realmente precisa de uma atenção gigantesca. Os candidatos que aí estão terão que ter respostas favoráveis a esse assunto, tem que trazer realmente novidades. O negócio do vamos mudar e vamos melhorar, a população também não está aguardando isso. Não adianta mentir. Com um sorriso de orelha a orelha. Não adianta mentir, porque a criminalidade está alta no estado inteiro, principalmente na capital Fortaleza. É um grande desafio e realmente eles precisam estar preparados para essas entrevistas que estão sendo apresentadas aí, promovidas pelo CATV na TV Verdes Mares. E o importante também, Eduardo, é que as pessoas possam observar e acompanhar essas entrevistas, né, para poder ter o embasamento de cada candidato, né, para poder conhecer um pouco mais. Então, assim, acesse o site do G1, acompanhe, né, todas as entrevistas. Se você não assistiu, é uma oportunidade. E para a gente poder fazer uma boa votação, né, uma boa democracia. Não é isso? Bacana, a gente concluir o trabalho. Muito bem, e os detalhes você acompanha aqui na Rádio Ceará News, os detalhes principais, inclusive, meu amigo, minha amiga, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa, está a fim de conhecer mais sobre o seu candidato, um apanhado do que rolou nessas entrevistas, já que você não está acompanhando a televisão, ou porque não está dando tempo de assistir, baixe o nosso aplicativo, você pode colocar aí o seu celular pareado no seu carro, por exemplo, dar o play, acompanhar as notícias do nosso aplicativo, inclusive estar ouvindo a programação da Rádio Ceará News. Quero convidar você mais uma vez para nos assistir e nos ver aqui no Facebook, e também ouvir a nossa programação no site Ceará News com SI. Gente, é Ceará News com SI. Ceará grande, né, então, Ana? Estamos à disposição, né, para estar recebendo sugestões de pauta também, aí com os nossos queridos colegas jornalistas também que estão ouvindo, acompanhando a programação da rádio. E lembrando mais uma vez que hoje vai estrear o programa De Olho no Mercado. Vamos falar aqui sobre assunto, tudo relacionado à economia, certo? Emprego, dando algumas dicas, trazendo convidados. E hoje, Ionara Monteiro, a jornalista Ionara Monteiro, vai estrear também junto comigo no programa, que começa de 15 e vai até às 16. Lembrando também que amanhã vai estar iniciando o novo programa, o Colabore Nova, com o jornalista Marcelos Rocha, que vai falar também sobre a temática de dados. Então ele vai começar, o Marcelos vai começar das 15 às 16 horas. É isso, Eduardo. Obrigada a todos pela audiência, não é isso? Bacana, então. Convidar o pessoal para assistir e também ouvir o nosso programa no aplicativo. Tem que baixar, viu, gente? Mandar aquela mensagem ao vivo. Nós temos lá no nosso aplicativo o botãozinho mandar mensagem ao vivo, que você manda mensagem ao vivo aí, manda mensagem ao vivo para cá e a gente recebe e lê aqui no programa, tá certo? Mandar mensagem ao vivo para aumentar aí a sua participação, sugerindo sim as suas pautas, reclamando, tá feio, não gostei lá do negócio do programa, o Calegari tá falando demais. Mande lá no aplicativo, que é pra direção saber. Você manda no aplicativo, aí eles vão decidir aí se o negócio tá bom ou se tá ruim. Não é não, Ana? É isso, Eduardo. Bom, gente, obrigado, terminou o nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que tá aí do outro lado. Obrigado a você que está acompanhando o nosso programa. Aproveite para seguir aí, vamos colocar as redes sociais da Rádio Ceará News. Essa aqui, ó, Ceará Notícias, como está aparecendo na tela, @Rádio Ceará News. É o nosso Instagram. O Facebook da Rádio Ceará News é Ceará News, né? Você bota lá /Ceará News, do jeito que está aí na tela, Ceará News com SI. Você pode também seguir a nossa querida que está aparecendo na tela agora aí. O Instagram dela é esse aqui que está na tela, ó. Vai aparecer agora para você. É a Luz, Ana Luz. É a Ana Luzia que está com a gente aqui no programa, apresentando diariamente, de segunda a sexta-feira, o Ceará Notícias, juntamente comigo. Tem as redes sociais do Eduardo Calegari, que você já conhece, todos os dias, além do ao vivo no site, também tem um ao vivo aqui no Instagram. Muito obrigado a você pela audiência. Nós voltaremos ao vivo amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais informações, notícias, o que está rolando no Ceará, no Brasil e no mundo, aqui no Ceará Notícias. Tchau, tchau, Ana Lu. Tchau, tchau, Eduardo. Um abraço a todos. E até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, muito obrigado, amigo ouvinte. Forte abraço a todos. E a gente se encontra amanhã às 11 horas da manhã aqui na Rádio Ceará News. Você ouviu
Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.